nasceu através de um processo contínuo de agregação de vilarejos ao longo da margem esquerda do rio Tevere, próximo a uma região da ilha Tiberina e formado por 7 colinas: Capitolino ou Campidólio, Palatino, Aventino, o Célio, o Esquilino, Viminale e o Quirinale. O desenvolvimento da cidade parece estar ligado à presença de uma baixa profundidade do rio Tevere, que inicialmente permitia a travessia sem o auxílio de uma ponte e que mais adiante se tornou uma ótima base para a construção de uma ponte que ligava a civilização etrusca com a latina e grega. Esta ponte se transformou na Ponte da Via Aurélia, uma importante via de comunicação que ligava Roma à Etruria, uma região que se alargava da atual Toscana até a margem direita do Tevere, ou seja, até Roma. Roma, então, se torna uma importante encruzilhada de cultura e comércio entre diversas civilizações diferentes. E logo mais, a cidade teve uma notável expansão, invadindo também a margem esquerda do rio. Para visitar Roma, sugiro de iniciar o tour partindo da parte mais antiga. Pegando como referência a ilha Tiberina e o Capitolino, inicie o passeio subindo a Praça do Campidólio para depois descer da colina em direção ao Fórum Romano. De lá, continue pela Via dei Fori Imperiali, em direção ao Coliseu. Esta via, onde nos transporta a Roma Antiga, possui um portão de entrada, a qual é gratuita para este percurso, mas atento aos horários de abertura. É importante haver um mapa detalhado da região que explique os locais arqueológicos que existem por todo o caminho. E então chegamos ao Coliseu, majestoso, mas que infelizmente se apresenta parcialmente desmontado, pois na época medieval parte dos seus mármores foram utilizados para a construção de edifícios, monumentos e igrejas. A visita ao Coliseu é a pagamento. Ao lado do Coliseu encontramos o Arco de Constantino, um dos últimos monumentos da antiga Roma, realizado no ano de 315. A zona arqueológica dos mercados de Traiano se apresentam bem conservadas. Ao seu interno foi montado um museu da época dos fóruns imperiais, muito interessante para quem quer se aprofundar na história da Roma Antiga. A visita é a pagamento. Mais ao sul, encontramos os Termas de Caracalla, um grande complexo termal, parcialmente conservado e interessante pela grandiosidade e altura das estruturas arquitetônicas. Esta também é uma visita a pagamento. Enfim, é possível terminar este entusiasmante tour pela Roma Antiga visitando as catacumbas de San Callisto do século III e de San Sebastiano da época medieval, localizado na Via Appia Antica, uma importante via de comunicação que ligava Roma a Brindisi. A visita das catacumbas é a pagamento.
vocês estiverem de carro, podem deixá-lo estacionado no estacionamento das Catacumbas de San Sebastiano e caminhar a pé a Rua Appia de tempos atrás, perfeitamente reestruturada e conservada, onde ainda hoje se podem notar os sinais das rodas das antigas carroças romanas, provocadas pelo movimento contínuo comercial que existia ali. Caso estejam a pé, existem diversos pontos pela cidade que levam até essa localidade através de transportes públicos. Depois da derrota do Império Romano do Ocidente, Roma, mesmo sendo protegida por um longo período dos potentes muros aurelianos, na época do Alto Medieval, foi invadida diversas vezes e devastada. A cidade viveu um período vulnerável de abandono e foi a Igreja a resistir às insistentes invasões bárbaras. Roma passou diretamente sob o poder eclesiástico que, com o passar do tempo, se tornou poderoso, dando origem ao Estado Pontifício, que ocupava grande parte da Itália Central e que agora se concentra no atual estado da Cidade do Vaticano. O declínio da cidade no tempo medieval levou à destruição das maiores obras daquilo que havia sobrado da Roma antiga, e parte dos materiais dos antigos edifícios, como o Coliseu e os foros romanos, foram reutilizados para novas construções. Castel Sant'Angelo, inicialmente mausoléu do imperador Adriano, foi transformado em uma fortaleza como proteção ao poder papal das invasões estrangeiras. Castel Sant'Angelo é ligado com os edifícios vaticanos através do Bassetto di Borgo, uma passagem elevada que garantia a fuga rápida do Papa em direção à fortaleza em caso extremo de perigo. A visita ao Museu Nacional do Castelo de Sant'Angelo é a pagamento e é possível visitar toda a sua estrutura. As prisões, o Bassetto di Borgo e a Stufetta di Clemente só podem ser visitados em determinados períodos do ano ou por pedidos escritos. O Estado da Cidade do Vaticano é ainda um Estado independente e é circundado de muros. Os muros Leonine, construídos para sua defesa. O único acesso livre possível ao Vaticano é a Praça San Pietro. A entrada na Basílica é gratuita, já a visita à cúpula e às necrópolis são a pagamento. É possível visitar a Basílica de San Pietro, mas somente se você estiver vestido adequadamente. Ombros de fora não são permitidos, devido ao lugar sagrado, e essa regra geralmente vai seguida por todas as basílicas importantes no mundo. A entrada aos museus vaticanos é situada ao norte da Cidade do Vaticano. Os museus são a pagamento e o ingresso é incluso também a visita à Capela Sistina, famosa pelas pinturas de Michelangelo, Botticelli e outros autores importantes do Renascimento. Para visitar os Jardins Vaticanos é preciso estar acompanhado de um guia. Outras atrações de grande interesse são Basílica de San Clemente,
Basílica de San Giovanni in Laterano, que é a segunda basílica mais importante depois da Basílica de San Pietro e é considerada a mãe de todas as igrejas do mundo, pois foi a primeira sede oficial do Estado Pontifício. Ao seu interno encontramos o museu. O acesso à basílica é grátis, enquanto que a visita ao museu é a pagamento. Basílica Santa Maria Maggiore, acesso gratuito, excesso no seu subterrâneo e museu, que são a pagamento. Praça do Campidoglio, desenhada por Michelangelo, e os lances de escada que se encontram no Morro Capitolino ou Campidoglio. No mesmo morro, ao lado da praça, a Basílica Santa Maria d'Aracoeli e suas escadarias. O Altar da Pátria ou Vitoriano, a Boca da Verdade. Quem aí tem coragem? Praça Navona, onde está localizada a Basílica de Santa Agnese em Agone. O Panteão, com entrada livre. A Fonte di Trevi, onde todo turista deixa uma moedinha para voltar à bela Itália. O Palácio de Quirinale, sede oficial do presidente da República Italiana, podendo ser visitado somente aos domingos e com ingresso a pagamento, organizado para grupos acompanhados por guias de turismo. Praça da Espanha, famosa pelas escadarias da Basílica da Trindade dos Montes. E a Praça del Popolo. Para visitar Roma, é aconselhável utilizar os serviços públicos que se apresentam confortáveis e organizados. Os bondes e ônibus passam com frequência e é possível se locomover também através de metrôs. Mas, pessoalmente, não aconselho porque você poderá perder a vista de muitas ruas de Roma. Podem utilizar o metrô, naturalmente, para distâncias realmente longe e talvez para retornar ao seu hotel depois de um dia de caminhadas pela grande cidade. É aconselhável usar mochilas pequenas e não muito pesadas. Roma é uma metrópole e, para evitar aborrecimentos, é importante visitá-la com pouco dinheiro nos bolsos e poucas joias de valor no corpo. Somente o que te servirá para aquele dia, como visitas aos museus, lanches e transportes. Mantenha, se possível, os documentos separados do dinheiro, talvez em bolsos escondidos, daqueles com elásticos em volta da cintura.
O resto de seus valores podem ficar no cofre do hotel. Se você chegar a Roma através do aeroporto de Fiumicino, poderá pegar o trem ou ônibus para a estação de Roma Termini. Dali, você poderá se locomover com bonde, ônibus ou metrô e até mesmo táxi, mas recorde que este último é muito caro.